Aí você pega um celular totalmente desligado, coloca para carregar, ele aparece ou aquele raio ou 0% e fica 1, 2, 3, 10 dias e não sai disso. Será que tem como consertar? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech, para quem não me conhece, e para quem me conhece eu também sou o Renan da NiceCell Assist Tech, e hoje eu trouxe para vocês algumas dicas sobre o que fazer quando o aparelho não sai de 0% ou não sai daquele raio do carregador. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, primeiramente a gente tem que entender uma coisa muito importante. Quando a gente recebe o aparelho que ele só fica naquele raio ou ele só fica no 0% o tempo todo, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que aconteceu para ele ficar daquele jeito. Renan, mas se o cliente soubesse o que aconteceu, ele não ia trazer para mim, ele ia consertar. Bom, mais ou menos sim e mais ou menos não. Por exemplo, vamos supor que o seu cliente fale para você que o aparelho sofreu um impacto muito forte e de repente ele ficou no raio, ele ficou o tempo todo mostrando somente 0%. Isso muitas vezes pode indicar que nesse impacto forte a bateria ela acabou desconectando e pelo fato dela ter desconectado, o aparelho não está identificando uma bateria para carregar. Por esse motivo, a bateria não carrega, só fica no zero ou só fica no raio o tempo todo aqui, perfeito? Então nesse caso, pessoal, é extremamente importante a gente perguntar para o cliente o que aconteceu com o aparelho. Ah, Renan, mas e se o cliente, por exemplo, me falar que o aparelho descarregou completamente, ele estava usando aqui, ó, o aparelho descarregou, morreu e agora o aparelho não carrega. Pessoal, isso pode significar que a bateria está desativada. Renan, como assim desativada? Pessoal, vamos entender a bateria do aparelho como uma caixa d'água. Essa caixa d'água, ela está cheia de água. Quando a caixa d'água esvazia, o que acontece? Para de ter água, ou seja, o aparelho para de ligar. Entretanto, nossa bateria, ela precisa ter pelo menos um pouquinho de carga para que ela consiga fazer o aparelho voltar a funcionar. Imagina no caso que a sua caixa d'água, ela tem que ter pelo menos um pouquinho de água para que ela consiga puxar a água do cano e encher de novo. Se ela não tiver esse pouquinho de água, ela não tem força para puxar a água do cano e voltar a funcionar novamente. É a mesma coisa com a bateria. Então normalmente quando a gente pega um aparelho que a gente está utilizando e o aparelho descarrega e desliga, a nossa bateria não está totalmente descarregada, ela está somente descarregada parcialmente. Existe um pouquinho de carga aqui, ó, que está mantendo essa bateria acordada para que ela consiga se recarregar novamente quando a gente colocar o aparelho no carregador. Entretanto, em alguns casos acontece o seguinte, a bateria descarrega completamente, ela zera de uma forma que ela fica completamente sem carga. E dessa forma não adianta você só colocar no cabo, porque ela já não consegue mais se recarregar sozinha. Quando isso acontece, a gente tem que ativar a bateria, ou seja, a gente tem que dar uma carga nela de forma externa para que ela consiga voltar a carregar e volte, no caso, a funcionar também. Renan, e como eu faço para ativar essa bateria caso ela esteja completamente desativada? Pessoal, a primeira coisa que vocês podem fazer é pegar um carregador mais potente, ou seja, um carregador turbo ou até mesmo um USB Charger e tentar ligar ela. Renan, o que é o USB Charger? O USB Charger, pessoal, é esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento aqui, ó, ele seria, no caso, um carregador que ele consegue ativar a bateria. Opa, caiu ali, ó. Mas ele consegue ativar a bateria mesmo que a bateria esteja completamente descarregada. Inclusive, aqui no canal, eu tenho um vídeo onde eu mostro ele passo a passo e eu falo também sobre como ele funciona. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês, tá ok? Mas vamos supor que você não tem um carregador turbo e não tem também um USB Charger. Renan, tem como ativar mesmo assim? Sim, pessoal, tem como ativar, mas nesse caso a gente vai ter que abrir o aparelho e ativar a bateria manualmente. Aqui no canal eu também tenho um vídeo onde eu ensino passo a passo como ativar a bateria de qualquer celular. Eu vou deixar aqui em cima também para vocês, tá ok? Ah, Renan, mas vamos supor que eu já peguei a bateria, eu já ativei ela e mesmo assim o aparelho continua dando somente aquele raio o tempo todo e ele não liga e não mostra nada na tela, só fica o raio ou 0%. E agora, o que eu faço? Nesse caso, pessoal, a próxima coisa que a gente tem que fazer é testar uma segunda bateria. Muitas vezes a sua bateria, ela deu defeito, ela parou de funcionar e nesse caso é só trocar a bateria que o aparelho volta a funcionar. Tem muita gente que me fala, Renan, o aparelho aqui, ó, ele não sai de 0%, eu já tentei carregar ele mais rápido, já dei um choque na bateria, já fiz de tudo e o aparelho não funciona, não sai de 0%. Aí eu pergunto, mas você já testou uma segunda bateria? Olha, Renan, isso é tudo que eu não fiz. Pessoal, a gente está falando de um defeito relacionado à carga, então tudo relacionado à carga a gente tem que testar. Um carregador, um conector de carga, uma bateria, tudo isso tem que testar. Mas a bateria é o principal. Por quê? Porque se o aparelho ele ligar com a bateria, já indica que no caso o setor de carga aparentemente está trabalhando, está funcionando e está gerenciando a tensão da bateria ali. Ah, Renan, mas ele pode não carregar. Sim, ele pode não carregar, mas pelo menos a gente vai saber que no caso o setor de carga está trabalhando e gerenciando. Aí pode ser um defeito em outra parte do setor de carga, que é o setor de entrada de tensão para alimentar a bateria, tá ok? Ah, Renan, mas e se eu testar uma segunda bateria e ele funcionar? Tem como recuperar a bateria antiga? Pessoal, infelizmente
não. Quando a bateria ela dá defeito de vez, não tem mais o que fazer, é trocar a bateria e seguir em frente, tá ok? Agora, pessoal, vamos supor que você ainda não pode abrir o aparelho para testar uma segunda bateria, seja porque o cliente não autoriza ou muitas vezes porque no caso você realmente não pode abrir o aparelho. Renan, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, você pode verificar se o aparelho recebe uma carga mais lenta. Como assim? A gente sabe, pessoal, que a carga do carregador é uma carga rápida, mas a carga que você pega aqui, ó, em um computador, por exemplo, quando você coloca no cabo USB, ela é chamada de carga via USB, porque ela é uma carga mais lenta no caso, bacana? Às vezes, pessoal, o setor de carga aqui, ó, do conector, ele está danificado. Aí o que acontece? Ele não recebe uma carga rápida, mas ele consegue receber uma carga mais lenta. Então, nesse caso, se o seu aparelho não estiver carregando no carregador e ficar só no raio ou só no 0%, eu recomendo que você coloque um cabo e plugue ele aqui, ó, no computador e verifica se pelo computador ele vai carregar. Renan, meu aparelho carregou pelo computador. Bom, isso indica que o seu conector de carga ele está com defeito, ou seja, ele não está conseguindo receber uma carga muito alta, mas uma carga mais baixa ele consegue receber. Renan, nesse caso eu vou ter que carregar meu aparelho a vida toda pelo computador? Pessoal, não, e eu não recomendo que vocês façam. Por quê? Porque só a carga do computador vai danificar a bateria a longo prazo. Caso o seu aparelho tenha carregado agora e esteja funcionando, você pode tirar tudo que é importante, abrir ele e fazer a troca do conector de carga. Nesse caso não tem o que fazer, vai ter que trocar, porque senão você vai danificar sua bateria, tá ok? Ah, Renan, mas vamos supor que eu já tentei pelo computador, eu já vim aqui, eu já testei outra bateria, eu já fiz tudo e mesmo assim o aparelho não carrega, ele só fica no raio por cento. E agora o que eu faço? Nesse caso pode ser que você tenha um defeito no setor de carga do aparelho. Aí você vai ter que fazer uma análise um pouquinho mais a fundo para saber de fato qual que é o defeito, bacana? Renan, eu não sei como analisar o setor de carga. Pessoal, aqui no canal eu tenho uma live onde eu ensino passo a passo como analisar o setor de carga do jeito certo. Para quem não viu, eu vou deixar ela aqui em cima. É um aulão completo onde eu te mostro passo a passo como analisar e encontrar o defeito. Então não esquece de ver essa aula. Bom, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e eu espero também que você tenha gostado. Agora, eu te vejo no próximo e tchau, tchau!